Olá, pisciano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de peixe. Se você não é um pisciano, veja onde tem peixes aí no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para essa área da sua vida. Combinado assim? Bora lá? Vamos agradecer a nossa espiritualidade, a todos os nossos anjos, mentores, arcanjos, guardiões, protetores, que nos abençoe, que nos dê o direcionamento que a gente precisa ouvir, de acordo com as energias já disponíveis para o ano de 2025. Aqui a gente vai falar hoje sobre amor, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre saúde. E é isso. Bora lá, vamos ver qual que é a mensagem que a gente tem. Eu vou fazer uma introdução geral para a gente ver com qual tipo de pessoas a gente está falando. E na sequência, eu, com outras cartas, direciono melhor para as áreas, para algumas áreas da vida em específico, tá bom, pisciano? Muito bem, muito bem. Bora lá, ó. A gente começa aqui no fundo do deck com o 10 de espadas. O 10 de espadas trazendo aí o fim de um ciclo, o fim de um ciclo emocional. Muito bem. O fim de um ciclo onde é necessário, onde foi necessário muitas vezes, a sua disponibilidade em se permitir mudar, em se permitir recomeçar, em se permitir... É algo que foi um pouco um caminho meio transitório, sabe? Parece que você deixou alguma coisa para trás, alguma coisa de fato ficou onde precisaria estar e você está aqui transitando para um novo ciclo, né? Você está transitando para um novo começo. E a gente tem aqui a carta do mago, abrindo a sua leitura, que vem sim falar de você manifestando algo novo, de você manifestando um novo começo na sua vida. E muito mais do que manifestar é você empoderado, porque o mago ele é um mago, né? Ele cria poções, ele cria jeitos, ele cria recursos para fazer dar certo aquilo que se espera. Tem muito uma questão aqui de criatividade, uma questão de empoderamento, uma questão de você buscar algumas outras áreas da vida, sabe? Não focar só numa situação que te feriu, digamos assim, se a gente estiver falando de qualquer área da sua vida. Por exemplo, se você tem uma área que foi ferida, sua área profissional, sua área emocional, aqui a gente pode estar assim falando de amor, porque a gente tem o 4 de copas também na sequência, eu já vou falar dele. Mas enfim, aqui a gente está falando de você tirando um pouco o foco desse problema, sabe? De você usando o seu tempo para criar outras portas, para criar outros caminhos e, consequentemente, olhando para caminhos que estão dando certo. Por exemplo, se a minha vida emocional estava não tão boa, eu deixei isso daqui um pouquinho de lado, parei de focar e concentrar 100% da minha energia nisso e estou transitando com o 6 de espadas, indo em uma outra direção. E estou indo de encontro, por exemplo, a estabilidade da minha vida profissional, a estabilidade do meu eu próprio, né, do meu amor próprio, do meu autodesenvolvimento. Estou indo em busca de coisas, por exemplo, comecei a fazer um exercício, ou então já comecei a pensar sobre, principalmente agora, né, nessa transição de um ano, a gente entra no ano número 9, que é o ano do eremita, um ano que fala muito de autoconhecimento, um ano que fala muito de você buscando forças de dentro e iluminando o seu próprio caminho, sabe? E aqui, de um modo geral, a gente vê isso, a gente vê que, de fato, em algum momento você vai entender que esse ciclo que você, por alguns meses aí, no decorrer, né, desse 2024, ficou muito focado, sabe? Muitas vezes se sentiu preso, se sentiu sem saída. Agora as coisas começam a clarear, tá? Isso é muito legal, muito interessante. E o mais importante é você reconhecer, pisciano, que esse clarão, que essa luz que começa a brilhar no seu caminho foi por conta de escolhas que você decidiu, mesmo em momentos difíceis, mesmo sem ter todos os recursos, mesmo com a cabeça cheia de muitos pensamentos, às vezes você decidiu só não olhar para aquilo naquele momento e focar mais em você, em focar em outras coisas. Parabéns, tá? Muito parabéns aí para vocês. Por essa escolha de se empoderar, de se amar mais, de se cuidar mais. Vejo sim o fim de um ciclo, de um processo que trouxe
muito mais mentalmente, digamos, do que fisicamente, mas eu sinto aqui uma pessoa que estava muito preocupada e que estava o tempo inteiro pensando em muitas situações e que resolveu seguir um outro caminho, que resolveu se olhar um pouco mais, olhar para o amor próprio, mas em alguns momentos deixou de olhar também para outras áreas da vida. Por exemplo, aqui a gente pode estar falando de algumas pessoas que resolveu, por exemplo, a minha vida profissional não estava tão boa. Eu deixei de olhar um pouco para isso, continuei fazendo, mas deixei de focar no que não estava tão bom, comecei a focar em outras coisas, mas me priorizei, mas ainda não olhei o 360, tipo, não olhei tudo ao meu redor, sabe? E aqui a gente fala de você buscando, indo de encontro a essas outras áreas da sua vida que agora em 2025 vão começar a ser preenchidas, depois do fim de um ciclo desgastante, sabe? Vejo aqui muita bravura, muita força, alguém que precisou ser forte, precisou ser muito resiliente em algumas situações. O que é resiliência, né? Resiliência é você saber lidar com a situação e enxergar ela como ela é. Não supervalorizar um problema e também entender que aquilo traz algum aprendizado, sabe? E entender que a gente é um aprendiz, né? O mago ele traz muito essa questão de um novo começo e você se colocando como aprendiz da vida. Entendendo que tá tudo bem errar, entendendo que nem todos os relacionamentos vão dar certo em alguns momentos, alguns relacionamentos de fato vão precisar dar errado, sabe? E eu vejo aqui uma questão, para quem estava, por exemplo, eu estava num relacionamento, achei que eu ia casar, achei que eu fosse ter família, criar, constituir uma família. Eu vejo aqui uma questão muito do seguinte, você reconhecendo agora que não, como esse relacionamento não deu certo em algum momento, agora você começando a reconhecer através do seu amor próprio, com outros olhos, né, com uma outra visão, porque o Seis de Espadas também fala isso, de você olhando em outros caminhos, com essa nova visão, você reconhecendo que bom que não deu certo. Porque, gente, relacionamento, por exemplo, existem vários níveis de relacionamento, né? Quando você está conhecendo uma pessoa, quando você começa a namorar, tá no noivado, é de fato para dar errado, sabe? Ali é um conhecimento, é uma experiência. A gente muitas vezes busca já conhecer uma pessoa que vai me dar a completude da vida, mas não é bem assim. Tá? E aqui eu vejo você começando a clarear esse tipo de entendimento, entendendo que está tudo bem quando não dá certo. Em algum outro momento pode dar certo. E muitas vezes não dar certo aqui é dar certo, entende? Porque tem outras coisas melhores, você consegue manifestar. Elevando a sua vibração, você vai conseguir se associar com outras vibrações. Tá bom, Pisciano? Vamos ver o que mais? Vamos entender aqui um pouco melhor sobre as áreas específicas da vida para 2025. Mais uma, por favor. Caíram 4, eu vou aceitar. Olha isso! Olha isso! É isso, Pisciano. O 10 de copas no fundo do deck é você entendendo que o que deu errado precisava dar errado, sabe? Porque você merece muito mais. Porque tem muito mais te esperando. Olha, exatamente, pessoas aqui que foram pacientes, pessoas que não foram tão pacientes consigo, não tiveram tanto amor por si em alguns momentos, tá? Mas que agora começam a ter paciência. A gente tem a temperança, a gente tem o Ás de Espadas, a força e o Pajem de Copas. Em relação à sua vida profissional, eu vejo você mudando a direção. Tá? 2025 vai ser um ano de muitas mudanças, porque a partir do momento que você começa a se conhecer mais, você começa a entender de fato aquilo que te preenche. E você começa a abrir a visão e a consciência também, começa a expandir a consciência para níveis de relacionamentos profissionais que são mais compatíveis com a sua nova frequência. Tá? Não se preocupe se coisas se romperem. Por exemplo, se você for mandado embora, se você resolver pedir conta do seu trabalho, isso aqui não é uma preocupação. A gente tem você dominando toda essa situação com muita clareza e a espiritualidade te dando uma nova oportunidade. Tá? Uma nova oportunidade que vai te trazer celebração. Então, se a partir desse momento de autoconhecimento você começa a entender um pouco mais sobre coisas que já não ressoam tanto com você, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe porque é você mudando mesmo a direção do seu caminho, é você seguindo. Aqui a gente está falando de muitas pessoas que trabalharam por muito tempo em alguma empresa e agora vão resolver empreender em alguma área que são mais
que trazem mais tranquilidade, que trazem mais conforto, que trazem mais prazer para a vida e de fato começam a entender que a vida pode sim ser celebrada, tá? A vida pode sim ser comemorada, a vida não precisa ser tão dificultosa em muitos momentos, tá bom? Em relação à sua saúde, aqui a gente fala muito de uma questão de você precisando descansar um pouco mais, tá? Eu não consigo ver aqui, eu vejo mais uma questão mental que pode gerar algum incômodo em você. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de alguma questão aqui do chakra do plexo solar, então alguma coisa que precisa ser melhor digerida, tá? E isso como que você faz? Com paciência com você mesmo, se amando e elevando a sua vibração. Então, cuide mais assim da sua respiração, cuide mais das coisas que você se alimenta, para que isso possa também te ajudar a lavar todo esse peso que precisa ficar para trás, porque já não vibra mais aqui na sua energia, tá? Você já escolheu seguir um novo caminho. Então é preciso, assim como a gente faz essas limpezas, né, do nosso espírito, limpeza de ambiente, limpeza de mudança de direção, você deixa um lugar e vai para outro, você acaba limpando, né, o seu caminho com essas mudanças. Limpe também o seu corpo. Tome bastante água, né, obviamente, a água é a principal fonte da gente. E cuide mais da sua respiração, cuide mais desse amor próprio, dessa troca, tá? De você com você mesmo. Algumas limpezas aqui vão ser necessárias. Isso pode se manifestar através de uma diarreia, através de um refluxo. É tudo aquilo que você engoliu por muito tempo querendo sair, tá? Mas que bom, agradeça quando você tiver, enfim, né, se isso acontecer, não é para todo mundo, tem gente aqui que tomando água e respirando bem já vai conseguir transmutar essa energia, então isso não vai se manifestar fisicamente, toda doença física ela vem da manifestação através das energias que a gente cria, né, que a gente vai se colocando para poder trazer a cura, a doença nada mais é do que a própria cura, então é isso, tá? Em relação à saúde de vocês é isso. Em relação à vida amorosa, eu vejo aqui uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade trazendo ainda pelo Pajem de Copas, né? O Pajem é um novo começo, mas é um novo começo pequeno. Eu não vejo aqui algo tão grandioso. Para isso, vai ser necessário você olhar um pouco para outros caminhos que você ainda não está olhando. Ou então, parar de olhar sempre para aquilo que você olha. Por exemplo, eu estou indo para academia. Eu chego na academia, eu fico no celular o tempo inteiro. Chega na academia e vive o ambiente que você está. Vive o 360, olhe todas as direções. Se você está no seu ambiente de trabalho, para de ficar no celular ou então para de ficar o tempo inteiro concentrado em uma única coisa, sabe? Se permita olhar as pessoas que estão ao redor, porque possivelmente quando você olhar ao redor, você vai ver que tem alguém te olhando. E pode ser algo muito incrível aí que você não está esperando, que você não acha que pode ser alguma coisa além, por exemplo, de uma amizade, além de um conhecido de trabalho. E aqui fala assim que pode ser algo muito grandioso, pode vir se dar algo muito grande, tá? Pode vir até se tornar um casamento. Porém, o 4 de copas aqui novamente. Ou seja, é necessário você olhar os 360 e olhar, por exemplo, as pessoas, não julgar o livro pela capa, tá? Entender melhor, entender que muitas vezes um relacionamento duradouro vai sim, talvez começar com uma amizade, vai sim começar com uma troca de mensagens por redes sociais, por exemplo, é algo pequeno. Não espere algo, conheci uma pessoa e vou casar. Até porque a sua vibração aqui já não é mais essa. 2025 traz uma nova vibração para vocês, Pisciano, de você começando a se reconhecer um pouco mais. E quando você se ama, você tem muito cuidado com quem você coloca na sua vida, tá? Então é isso que eu vejo para vocês. Vocês entendendo um pouco melhor e não aceitando também qualquer coisa. Mas olhe com mais cuidado para as coisas ao seu redor, porque isso vai trazer, sim, algo grandioso que tem muita prospecção aí de se tornar um relacionamento sério, tá? Lembra de uma coisa, relacionamento sério, quando a gente está falando, eu não estou falando de conheci, casei. Ou sim, isso pode acontecer. Por quê? Porque você já esperou por muito tempo. Então, caso você conheça alguém e sinta verdadeiramente, não tenha medo também de se entregar, viu? Não tenha medo de que outras experiências te limitem a você entregar novamente.
Porque assim como essa experiência que passou te ensinou alguma coisa, essa próxima também vai te ensinar alguma coisa que vai continuar te ensinando, e isso é viver, tá? A gente está aqui o tempo inteiro para aprender. Não é isso, mãezinha? É isso. Bom, vamos ver o que mais? Vamos trazer uma mensagem final aqui para vocês, ver se tem alguma coisa que eu não falei ainda. Metralhei, né? Depois vocês voltam aí, assistam de novo. Caso eu tenha falado muito rápido, porque eu acho que o negócio bateu aqui e eu já... Então leia de novo, assista de novo, tá? Caso isso não fique claro, porque tem mensagens muito importantes aqui para a vida de vocês para esse 2025. Projeções e o Criador. Muitas vezes você está projetando alguma coisa e está se limitando demais de acordo com as suas projeções. Confie mais no fluxo divino. Quando a gente se coloca como aprendiz da vida e aprende a sorrir, a última leitura de vocês falava muito isso, né? De você aprendendo a dançar na chuva e entendendo que essa chuva era uma chuva de bênçãos para a sua vida. E aqui fala muito disso também, dessas projeções, de você muitas vezes começando a entender melhor o que de fato cabe na sua vida nesse momento, sabe, Pisciano? E comece a confiar mais, viu? Confie mais no fluxo divino, na abundância que você merece muito, tá? Aqui a gente está falando de uma pessoa que trouxe a energia do mago para a mesa. Então, o mago nada mais é do que o dono da própria história, sabe? É você começando a entender o seu próprio poder. É você começando a entender o poder da materialização que você tem. Começando a criar coisas sólidas que você consegue tocar, que você consegue alcançar de alguma forma. Deixando para trás essa dor do passado. O passado ele serve como experiência, né? Ele não... É um aprendizado, assim. O passado não é lugar para a gente morar. E não tenha medo de seguir, tá? Se nesse processo de transição você ainda tiver alguma dúvida, principalmente na sua vida profissional ou então em algumas decisões muito importantes, a gente pode estar falando aqui de deslocamento de cidades, deslocamento de países até, né? O mago com o 6 de espadas, a gente fala de grandes manifestações. Então, assim, se você estiver pensando sobre mudar de país ou ir para alguma outra cidade, tiver uma proposta profissional em outra cidade, passou num concurso, não sabe se vai, lembre de você, tá? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não se limite nas pessoas que estão ao seu redor, porque você indo e melhorando a si mesmo, digamos assim, você pode voltar e ajudar no crescimento, tá? Não só voltar, mas quanto mais você cresce, mais as pessoas que estão ao seu redor crescem também. Isso é consequência, a gente não consegue mudar dessa forma. Então não tenha medo de crescer, não tenha medo de sair dos lugares onde você tá bom? Porque isso também vai ajudar. Se você estiver preocupado, mas eu vou sair, vou deixar minha mãe aqui nessa situação. Não tenha medo disso, porque quanto mais você busca melhorias em você, mais também a sua mãe se cura, mais também o seu pai se cura, mais também as pessoas que ficaram ali naquele lugar também vão se curando, de acordo com a manifestação dessa nova energia que você começa a emanar nesse meio social, aí na sua família, enfim, dentro do seu trabalho, tá bom? Pisciano, que coisa incrível, assim. Eu acho que eu falei um pouco rápido demais, então se vocês ficarem com qualquer dúvida, volte, assista de novo. Tem muita coisa muito legal aqui, eu vejo muita coisa... É um ano meio do eremita, né? Então é um ano, sim, de autoconhecimento, é um ano da gente trazer essa força interna nossa para as nossas relações. É hora da gente começar a se valorizar um pouco mais, e eu vejo aqui você conseguindo fazer isso. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você celebra, não tem como ser diferente. Que massa, que massa. Bom, à medida que o tempo for passando, as semanas forem passando, os meses, a gente vai trazendo outras leituras para complementar, né? Compartilhar e complementar essas energias dos próximos meses, dos próximos dias. Vai ressoar com alguns, não vai ressoar com outros, então volte numa outra leitura. E é isso, Pisciano. Essa foi a mensagem para vocês. Espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Desejo um excelente 2025, muito abençoado, com muito amor, com muita abundância. Lembrando que a abundância é você com você, a gente emana essa energia, tá? Saia um pouco da comparação
o outro é mais abundante do que eu. Todos somos abundantes da maneira como podemos, né? Da maneira como merecemos e da maneira como precisamos para viver os aprendizados que viemos viver nessa vida. Tá bom, Pisciano? Desejo muita luz e sucesso no seu caminho para esse próximo ano. Se você ainda não curtiu, curte, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e a gente se encontra num próximo vídeo. Combinados assim? Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.